Há uma polêmica de novo instalada entre o Legislativo e o Judiciário. O ministro Gilmar Mendes criticou as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre mandato fixo a magistrados da Suprema Corte. O recado, inclusive, foi dado nas redes sociais. O presidente do Senado chegou a falar em limitar em 11 anos o tempo em que cada ministro poderia ficar na Suprema Corte, mas o ministro Gilmar Mendes não gostou, não é, Bruno? Uma resposta rápida e nem foi uma indireta, foi endereçada ao Congresso Nacional, já que ontem, na segunda-feira, o senador Rodrigo Pacheco fez uma fala realmente sobre a limitação, que é necessário colocar uma limitação sobre os ministros do STF. Inicialmente seria uma limitação de idade a ser indicado, até diante dos últimos nomes que foram indicados, eles vão ficar lá há cerca de 25, 27 anos na Suprema Corte, que é uma indicação, que é algo que eles assumem que é vitalício. A única limitação que existe hoje é realmente a aposentadoria, assim como aconteceu recentemente com a ministra Rosa Weber, que se aposentou aos 75 anos de idade. O Rodrigo chegou a falar aqui, então, que é necessário uma idade mínima e ainda também uma limitação de quanto tempo este ministro vai ficar na Suprema Corte. Hoje, um pouco mais cedo, usando as redes sociais e ali representando o entendimento dos outros ministros, o ministro Gilmar Mendes escreveu. Vamos olhar o que a nossa equipe acabou separando a fala de Gilmar Mendes. Ele disse que é muito comovente ver o esforço retórico que é feito para justificar a empreitada e sonham com as cortes constitucionais da Europa. Entretanto, é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. Isso foi o que respondeu o ministro Gilmar Mendes ao longo de uma fala extensa, na verdade, sobre o que levantou o senador Rodrigo aqui na última segunda-feira. Essa pauta, na verdade, já era da oposição na última legislatura. Recentemente, o ministro da Justiça também está entre os nomes ali com uma expectativa em ser indicado para ser o substituto da ministra Rosa Weber. Chegou a falar em uma certa limitação de 11 anos na Suprema Corte. Isso é incerto, só que agora está nas mãos do senador Rodrigo, representante do Congresso Nacional, e será necessária uma ampla discussão. Sempre que entra nessa esfera do judiciário em limitar ou colocar um tempo na gestão do ministro, gera muita discussão. A oposição acha que isso é o melhor caminho a ser feito. O Rodrigo Pacheco acha que agora que Lula já vai indicar os nomes que estavam ausentes, já o sucessor da ministra Rosa Weber, é sim hora de resolver este assunto. A gente vai ouvir muito falar sobre este caso ainda aqui nos corredores do Congresso Nacional, viu, Tiago? Sim, a qualquer momento você volta com todas as informações, né, Bruno, em relação aos bastidores dessa escolha. O presidente Lula está recluso e vai fazer a escolha nos próximos dias. Diz que não tem pressa, mas a gente continua acompanhando até já. Bom, Dora Kramer acaba tendo uma repercussão, de novo, essa rusga entre o ministro Gilmar Mendes e o presidente do Senado. A gente sempre tem alguma discussão que surge no Congresso Nacional sobre período em que os ministros ficariam no Supremo. Tivemos já a PEC da Bengala, de 70 para 75 anos. Agora, de qualquer forma, é uma discussão que tem que surgir, no caso, no Senado? Olha, primeiro que nesse momento é ruim porque soa a retaliação, né? Porque o tom também da resposta do ministro Gilmar Mendes achei um pouquinho duro demais. Agora, ele alerta para um ponto que eu acho interessante, porque no momento em que a gente está de escolhas que não tem nada a ver com aqueles preceitos constitucionais e mais com a confiança que o ministro ou a ministra pode ter, em relação ao presidente da República, você encurtar o tempo, né, de dar um mandato mais curto, isso poderia criar realmente uma rotatividade que se presta ao que o ministro, nessa manifestação que ele fez aí,
que nós mostramos agora há pouco, loteamento de vagas. Ele fala loteamento de vagas, loteamento de cargos. Do jeito que a coisa está sendo concebida, tratada atualmente, a coisa, no caso, indicações para o Supremo, eu acho que poderia ter, sim, esse risco. Não vejo que seja o melhor momento para se tratar de um assunto como esse, porque tudo que se fala, né, Tiago, agora, entre o Supremo e Congresso, ressoa a briga, a conflito. O Cristiano, ficou imaginando, se já uma celeuma a cada substituição de ministro, imagina se o mandato fosse de 11 anos, né? Pois é, mas eu vejo que é importante que não exista esse mandato praticamente vitalício que a gente tem no Brasil. Eu vejo que a existência de um mandato fixo, longo, é evidente, não é mandato de 4 anos, é mandato de 10, 12 anos, mas eu vejo que ela é importante para que haja uma alternância na visão que é colocada dentro do Supremo Tribunal Federal, você rejuvenescer a casa, fazer com que os novos pensamentos venham com uma linha de pensamento mais condizente com um determinado outro momento histórico. Eu vejo que o que a Dora colocou, um aspecto que eu vejo que é importante, é se esse é o momento adequado de se iniciar essa discussão ou não. Talvez não seja, eu concordo com a Dora nisso, mas eu vejo que o instituto do mandato para ministro do Supremo, tal como ministro de Tribunal de Contas e outros órgãos, eu vejo que é algo muito bem colocado e que em algum momento isso tem que ser objeto de discussão.